Olá pessoal, professor Yuri aqui novamente para mais uma aula de JavaScript. Hoje continuando no nosso assunto, que é o Document Object Model, que é uma interface que a gente usa para acessar os elementos HTML através do JavaScript. E a gente consegue assim alterar os atributos do elemento, criando ou alterando também outros elementos HTML. Hoje a gente tem um desafio para a gente aprofundar aqui no conhecimento, para fixar o conhecimento, que eu vou ter 3 inputs aqui do tipo text, e esses inputs do tipo text eles irão funcionar da seguinte maneira: eu vou digitar algum caractere dentro do primeiro input, pode ser qualquer caractere, pode ser do tipo texto ou número, e à medida que a gente for digitando, esses outros 2 inputs receberão os valores digitados aqui. Se caso o valor for do tipo texto, né, ele vai cair aqui em letras. Se for numérico, vai cair aqui em números. Então ele vai verificar o caractere digitado. Se for letra, vai para o campo letras. Se for número, vai para o campo números. Então vamos lá no nosso Sublime Test. Eu vou criar um projetinho, né, um projetinho novo, igual a gente já faz. Vou dar um nome para ele de números. Letras DOM.html. Vamos criar um documento básico HTML. Letras, números. Essa é uma forma da gente manipular os elementos HTML do tipo input. Então eles vão receber os valores e eu vou manipular, né, à medida que esses valores vão ser digitados, eu vou manipular, inserindo esses valores em outros elementos HTML, usando só JavaScript. Essa é uma forma da gente criar sistemas bem interativos com JavaScript, que é uma linguagem de programação, né, mais aprofundada. Então vamos criar aqui também um script, correto. E aqui no meu body eu vou ter aqui um span que eu vou colocar letras e vou criar um input do tipo text. Eu só vou colocar o atributo disable aqui para não conseguir digitar dentro desse campo, tá? Então, eu tenho esse input letras. Ele está inativo para mim não poder digitar algum valor. E eu vou ter outro input que será o números, né? Vou colocar aqui no span também. E tipo text, mesma coisa. E o disable. Okay. Então eu tenho esses 2 inputs, que é onde receberão o valor de um input onde eu digitarei. Então esse input aqui em cima é onde eu digitarei os valores, né? Tipo teste. Eu vou colocar um placeholder. O placeholder é o textozinho que fica dentro do input, tá? Como informação. Digite aqui um caractere. Vou colocar um HR aqui só para a gente dividir esses campos, certo? Então eu vou ter um input principal onde eu vou digitar e outros 2 inputs que à medida que eu for digitando nesse input principal, esses 2 inputs que estão desabilitados receberão os valores digitados. Se esses valores digitados forem letras, vai para o primeiro input. Se forem numéricos, vai para o segundo input. Então vamos salvar aqui e a gente vai lá no nosso navegador abrir esse documento. Então estamos lá, né? Nosso documentozinho, números e letras DOM. Então eu tenho aqui o primeiro input do tipo text, que ele está
né, habilitado para me digitar caracteres ou numéricos. Eu tenho outros dois inputs que eles estão desabilitados para digitação, né, que eles receberão os valores à medida que eu for digitando, ok? Se for numérico, vai para o números, se for caractere, vai para letras. Voltando lá para o nosso sisteminha, eu vou usar aqui, para capturar o texto digitado, eu vou usar aqui o OKUp. Se vocês lembram, o OKUp, à medida que eu vou digitando, né, eu pego o valor digitado e faço e consigo trabalhar com esse valor digitado, né, nessa função. E nesse OKUp, à medida que eu for digitando com o teclado, que eu estou capturando esse evento OKUp, eu vou chamar uma função. Essa função vai se chamar distribui caractere, certo? Então vou chamar essa função distribui caractere. E a gente vai trabalhar agora essa função no nosso JavaScript. Ok? Então, à medida que eu vou digitando, o OKUp que captura o evento no momento da digitação, né, vai chamar essa função. Então, eu vou criar minha função no JavaScript para fazer essa funcionalidade, né? Function. A minha função é distribuir caractere, certo? E vamos criá-la. Então, para mim receber o valor passado por esse input, eu vou ter que usar aqui um elemento. Eu vou até abaixar aqui para ele ficar mais fácil de visualização. Então eu preciso aqui, ele é um input do tipo texto, eu preciso dar um ID para ele, para a gente capturar o valor passado por esse elemento através do documento getElementById, né? Então eu preciso de um ID que vai identificar que elemento é esse. Eu vou dar um ID para ele, e ele vai se chamar entrada, certo? Entrada de valor. Então dentro da minha função, eu vou usar, ó, através do DOM, né? O document document.get element by ID, certo? Então, qual o ID que eu vou utilizar? O ID do meu elemento input, né? Esse ID se chama entrada. Pronto. Certo. Então aqui eu estou pegando, né? Estou pegando todo o elemento que possui o ID entrada. Então qual que é o elemento que possui o ID entrada? Esse primeiro elemento aqui. Porém eu estou trazendo todos os dados do elemento. Se eu der aqui um console.log, só para vocês visualizarem o que acontece. Se eu der um console.log aqui, trazendo isso aqui, eu vou salvar e a gente vai visualizar lá no nosso navegador. O que acontece? Vou dar uma atualizada aqui e vou abrir o nosso console. Então quando eu atualizo aqui e digito alguma coisa aqui nos meus caracteres, olha só, ele traz, né, ele dá o get, o document.getElementById. Mas se vocês observarem, ele está trazendo
todos os atributos do elemento, né? Todos os atributos do elemento. Então, essa função funciona da maneira seguinte. À medida que eu vou digitando, ó, ela chama a função. E essa minha função, ela me traz aqui o document getElement by ID, né? Qual ID? Entrada. Então, ela traz todos os atributos desse elemento. Porém, eu não quero todos os atributos desse elemento. Eu quero só o value dele, né? O valor que eu estou digitando aqui. Então, eu vou dar aqui, ó, um ponto value, que é o atributo que eu preciso desse elemento. Né? Qual que é o atributo desse elemento que eu preciso? É o value, é o valor que eu estou digitando. Então vamos salvar aqui e vamos voltar lá agora no nosso navegador. Agora, observe, vou dar um F5 aqui só para atualizar. Observe que à medida que eu vou digitando... Opa, pera aí que eu tenho que salvar lá. Eu não tinha salvo. Então, à medida que eu vou digitando agora, vou dar um F5 aqui. À medida que eu vou digitando agora, o valor retornado nesse momento é o atributo value. E esse atributo value possui o quê? 1, né? Ele vai pegando à medida que eu vou digitando. Ó. Então, à medida que eu vou digitando, ele está retornando só o atributo value desse elemento input. Ok? Então, agora, a partir desse momento, eu consigo, à medida que o usuário for digitando, selecionar esse value e descobrir se ele é letra ou número. Então, vamos lá para o nosso navegador. Então, aqui nessa função, eu recuperei o valor digitado, né? Então, eu vou até criar aqui um textozinho, né? Certo? Então, eu vou pegar esse valor digitado e vou jogar ele para uma variável. Eu não vou mostrar mais no log. Esse console.log foi só para vocês visualizarem o valor sendo retornado. Então, eu vou apagar aqui. Vou criar uma variável que eu vou chamar de caractere. E ela vai receber o valor passado lá no meu elemento entrada, ok? Então, essa variável caractere possui aquele caractere que foi digitado, né? Que foi digitado no meu campo entrada. Então, à medida que eu peguei ele aqui agora, eu vou limpar o valor que esse campo possui, ok? Então, próximo passo, limpar o campo entrada. Então, muito simples. Basta eu pegar esse elemento, certo? Estou pegando o elemento, ó, documento by ID, by getElement by ID, que é o entrada, né? E o atributo dele, value, vai receber vazio. Porque senão eu fico pegando o valor várias vezes, né? Então, à medida que eu for digitando, vai acumulando os valores. Porém, o primeiro valor digitado, ele já guardou. A gente pode até ver esse valor aqui, ó, sendo guardado, dando um console.log aqui, quer ver? Só para a gente visualizar o valor que o caractere guardou. Então, para vocês entenderem, né, eu criei aqui uma variável caractere que vai pegar no momento da digitação, né, o atributo value. É onde esse atributo que guarda o valor digitado no momento da digitação. Depois eu vou limpar esse campo, né, eu vou limpar esse campo somente para não ficar pegando o valor digitado, né, acumulando o valor digitado. Porém, esse valor já vai estar guardado em caractere. Eu vou salvar aqui.
vai estar guardado na minha variável caractere. Eu vou salvar e vamos lá para a gente testar. Vou dar um F5 aqui para limpar. Observe bem que agora o console.log aqui, ele vai trazer para mim o valor digitado. Ó. Então, toda vez que eu digitar, olha só que ele está atualizando o valor, né? Porque toda vez que eu digito, ele limpa esse campo, ó. À medida que eu vou digitando, ele limpa e guarda o valor digitado, certo? Só uma coisa que está errada aqui, que eu digitei o valor caractere, na verdade é a variável. Tá vendo que está entre aspas, gente? Sempre quando está entre aspas, eu estou, né, informando o valor, e não a variável. Não é caractere, né? Caractere. Caractere. Então agora sim eu vou retornar a variável. Eu estava retornando um texto, né? Porque estava entre aspas aqui. Eu vou salvar aqui novamente. A gente volta lá no nosso navegador. Vou dar um F5 aqui. Olha só, agora sim está me retornando o valor que foi digitado. Ó. Então toda vez que eu digitar um valor, ele vai atualizar o valor da minha variável caractere e ele vai limpar o campo, né? Ok? Então vamos voltar lá. Então, tendo já pegado esse elemento e limpado o campo, agora a gente vai trabalhar a lógica desse programa, né? A lógica de programação. Então eu vou colocar aqui lógica do programa. Então, para a gente fazer essa lógica, eu vou usar o switch. Eu vou dar um switch case. Opa, caractere, né? Vou abrir e vou fechar o parênteses. Então, aqui, a gente sabe que todo o valor passado pelo elemento, né, um elemento do tipo input, ele é transformado em elemento do tipo caractere, mesmo que seja um número digitado. Então, para a gente pegar o valor digitado que seja número, eu preciso usar os cases aqui. Então, eu vou fazer case de 0 a 9, que são os casos possíveis de digitação, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, case 0. Eu vou fazer de case 0 a case 9, que são os possíveis elementos digitados. Tá. Então, se for case 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então a gente sabe que quando um valor é digitado, mesmo que numérico, no campo do tipo input, e esse valor é pegado através do atributo value, ele é transformado em um caractere. Então aqui eu estou representando um caractere numérico, porque quando está entre aspas eu estou representando um caractere. Então se o usuário digitar o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eu vou mandar esse valor digitado para o meu campo, né, numérico. Caso não, então aqui vou dar um break aqui, né? Porque se for algum desses aqui, ele vai parar. Vou dar um break. E se não, né, default, vou colocar aqui por default. Eu vou adicionar o campo caractere.
Então a minha lógica é bem simples. Eu pego a minha variável. Se caso o usuário digitou algum desses valores aqui, vocês veem que está entre aspas, porque representa o caractere, mesmo sendo numérico, né? Porque me trouxe do atributo value. Se for algum desses valores aqui, ele vai me colocar lá no campo referente a numérico. Se não, é uma letra, né? Então eu vou colocar no campo referente ao caractere. Ok? Então vamos lá. Então aqui, se for algum desses casos, né, eu vou usar aqui o documento.getElementById para pegar esse valor e colocar lá no meu atributo value do meu elemento que representa valores numéricos. Então eu vou dar aqui, ó, um document.getElementById. Porém, eu preciso dar um ID para o nosso elemento, né, que representa números. E é esse aqui, né? Então eu vou colocar aqui um ID. Campo número. Certo? Então eu vou lá. Campo números, né? Então eu estou enviando para o meu elemento que possui esse ID, certo? E aqui no default, né? Se caso não for nenhum desses valores aqui numéricos digitados, eu vou dar aqui também um document.getElementById. Opa. Pegando o ID do campo que representa o valor caractere, né? Opa, eu fiz aqui ao contrário, gente. O campo números é esse aqui de baixo. Né? E esse aqui de cima é o campo que representa letras, né? Campo letras. Então aqui esse vai ser campo letras. Então basta eu vir aqui no atributo value desse campo, né? Ponto value, receber o valor da minha variável caractere. Da mesma forma aqui embaixo, né? Caso não for nenhum desses valores, esse meu campo letras, né, que representa o ID daquele campo digitado, né, aquele campo que receberá o valor, né, o ponto value dele, o atributo value, vai receber a variável caractere. Ok? Então a minha lógica, né, ela vai selecionar minha variável caractere. Se a variável representar algum desses valores digitados, vai ir lá no meu campo, né, no meu campo que tem o ID campos numéricos, vai selecionar o atributo dele, ponto value, e vai adicionar o valor caractere. Caso não for nenhum desses valores, vai ser uma letra. Então ele vai pegar o documento, né, que representa o ID campo letras, e o atributo dele, ponto value, agora vai receber o caractere. Vamos salvar aqui então e vamos verificar se realmente funciona essa nossa lógica. Vamos voltar lá no nosso... Vou dar um F5 aqui no nosso navegador e agora veja só, ao digitar... Só uma coisa aqui, pessoal, a gente esqueceu aqui, ó, de colocar, tem que ser aspas simples, tá? Quando a gente coloca o ID, usar aspas simples. Pronto, o ID do campo, a gente salva, vamos lá. Agora sim, ó, se eu digitar uma letra, né, vai cair no meu campo letra. Se eu digitar um número,
Opa, tem mais uma coisa que a gente esqueceu aqui. Se vocês ficarem atentos, vocês viram que eu coloquei o break aqui antes, né, de informar, de mandar o valor lá para o meu caractere, lá para o meu elemento. Então esse break ele tem que ser depois, ok? Ele tem que ser depois, né? Depois de eu fazer essa lógica aqui. Então vamos voltar lá, agora sim, né? Então se eu digitar um número, ele vai para o campo números. Se eu digitar letra, ele vai para o campo letras. Se eu digitar número, ele vai para o campo número. Se eu digitar letras, ele vai para o campo letras. Observem que à medida que eu vou digitando, ele vai substituindo o valor nos meus devidos campos aqui. Por quê? Porque quando eu estou atribuindo aqui, à medida que eu vou atribuindo, ele está sobrescrevendo o valor que já existe lá. Então ele não acumula valor. Então eu não preciso limpar esse atributo, porque ele está sendo substituído. Ele está sendo trocado, né? Então a gente agora, ao digitar um número, ele cai em números. Se a gente digitar uma letra, ele cai em letras. E se você quiser, por exemplo, que ele guarde os valores, né, que foram digitados, à medida que eu vou digitando, né, ao invés de substituir, basta eu vir aqui, né, e agora, ao invés de eu fazer aqui uma atribuição, vocês lembram lá, eu faço uma concatenação. Ó. Basta eu colocar o sinalzinho de mais. Aqui eu estou atribuindo e concatenando, ou seja, guardando o valor que já existe, né, no meu atributo. Então vamos salvar. E agora vocês vão ver. Opa, desculpa. Vou encontrar isso aqui. Salvar. E agora vocês vão ver que ele vai acumular os valores digitados. Ó, digitei o que é. Tá vendo? Então, ao invés de simplesmente atribuir o valor, ele está pegando o valor que já existia e concatenando com o valor digitado. Né? Assim mesmo para números. Por quê? Porque quando a gente passa esse valor pelo campo value, ele pega um caractere, né? E o caracteres a gente consegue fazer a concatenação de caracteres. Se no caso esses valores fossem numéricos, se eu tivesse colocado um parseInt, né, esses valores não seriam acumulados, eles seriam somados, né? Mas como esses valores são caracteres, eles são simplesmente acumulados, ou seja, concatenados, ok? Se eu desse um parseInt e fizesse isso, eles seriam somados caso fossem numéricos. Mas como aqui eles são caracteres, eles são simplesmente concatenados, ou seja, um ao lado do outro. Embora esse nosso desafio tenha sido simples, porém, ele serviu para a gente só conceber mais como funciona a manipulação dos elementos através do JavaScript, né? Através do DOM, que faz essa intercambiação entre elementos JavaScript, entre elementos HTML para JavaScript, para a gente fazer uma lógica de programação usando esses elementos. Lógico que é muito simples, é prematuro ainda. A gente vai evoluir um pouco nas próximas aulas. Espero que tenham gostado. Até a próxima.